sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. Hoje nós estamos aqui em collab com o canal de ET para AT da Academia Connect e vamos debater aí sobre temas interessantes do direito previdenciário junto com questões, né, ligadas às pessoas com deficiência. É isso aí. Vamos conversar primeiro, acho que sobre o título do teu canal, né? Pra gente entender. Vai, então, pra quem não me conhece, meu nome é Lissandra, né? Eu sou esposa do Edson, que ele está no espectro autista. Sou mãe do Leandro, que também está no espectro autista. E a vida inteira eu me interessei por pessoas que tinham alguma questão. De perto ninguém é normal, mas assim, questões mais evidentes, sabe? E aí minha família falava muito, Lissandra, que mania, essa gente problemática, você gosta de problema. E eu falava, gente, eu devo ter algum problema. E aí algumas amigas falavam, você é ET, você não é daqui não. Você quer ajudar todo mundo. E aí a vida foi provocando alguns encontros e eu realmente me sentia fora da caixa. Falando, gente, enquanto tá todo mundo, eu vou fazer coach, que eu quero ser, né? Eu só atingi meta em grupo. Eu não consigo fazer nada assim. Eu tenho que trabalhar minha individualidade. Eu sou uma pessoa independente, sou dependente emocionalmente, gosto de ficar sozinha. Não é essa pegada, não. Mas eu acredito que se os outros não estão bem, eu não vou ficar bem. Porque somos um coletivo, não tem jeito. Eu não vou ficar sozinha numa ilha feliz da vida. E aí, eu sempre tive essa coisa. Aí até que uma amiga que me chamava de ET, né? E aí a gente conversando, eu falei, e agora eu me descobri acompanhante terapêutica, que é esse perfil do cuidador, a pessoa que realmente cuida, que quer intervir na qualidade de vida do outro, né? Em busca de solução. Tem um toque que é solucionar problemas. Então eu não aguento ver problemas e ficar ali, vamos sofrer. Não, vamos resolver. Como é que faz? É quase uma advogada. É quase uma advogada. Assim. Pois a gente adora um problema para resolver. Aí a gente saiu esse nome de ET para AT. Que agora eu me encontrei. Eu não sou mais ET. Eu sou uma AT. Né? E aí a gente resolveu criar uma agência. A primeira agência de AT, né, de acompanhante terapêutico, dirigido por um autista, que é o meu marido. Muito legal. Que legal. Pois é. E aí lá, como que é assim, o trabalho que vocês fazem? Porque pra gente é super interessante entender essas questões, principalmente o que a gente estava até conversando aqui antes, depois de 2015 que veio o Estatuto da pessoa portadora de deficiência, as pessoas, ainda existe muito preconceito, né? Ainda existe muita resistência das pessoas, acho que em inclusão, né? No tema inclusão. E aí a gente gostaria de saber um pouco do seu trabalho lá, porque é um estímulo, pelo que a gente estava falando aí, é um estímulo a gente passar isso para as pessoas. Então, eu tive o diagnóstico do Leandro, a gente começou realmente a desconfiar quando ele tinha 9 anos só. Antes eu sempre soube que ele tinha alguma coisa. Aí o pai dizia que não, por quê? O pai não queria se ver, né? Uhum. Até porque o que eu reclamava, o pai ele falava, não tem problema nenhum. Eu falei, não tem pra você, né? Pra mim tem alguma coisa errada. E quando a gente descobriu, aí que eu entrei no universo da inclusão. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, as pessoas querem fazer inclusão, mas sem ouvir as famílias. Isso tá muito louco. E as famílias não querem falar, porque morrem de vergonha. É um tabu, né? Uma coisa, se falar deficiente, meu Deus, essa palavra não pode falar. Eu falo, por quê? Porque é o seu olhar, né? Porque eu sou deficiente em matemática. Eu sou deficiente em muitas coisas. Você também. E qual o problema? Claro. Nenhum problema. Mas aí, o pessoal olha, deficiência é uma coisa horrível. Fala, olha, aí eu entro na parte prática, né? Eu falo assim, se você não for deficiente, você não tem direito às coisas que a gente conquistou. Então você escolhe. Fica aí, então, sem deficiência nenhuma, mas sem os direitos, né? Então, aí eu comecei a conversar com as mães, e aí eu entendi, eu falei, gente, calaram essas pessoas, né? Porque eles não têm rede de apoio. Não. Ninguém. Difícil, E aí né? eu vim a público. Eu sempre trabalhei com educação e tal. Meu pai foi o pioneiro da leitura dinâmica no Brasil. A gente trouxe leitura dinâmica para cá. Eu trabalho com ele desde os 15. Então eu tinha uma certa visibilidade. Não sou famosa, mas eu tinha uma certa visibilidade.
E quando eu vim falar que o Leandro era autista, nossa, eu fiquei chocada com a reação das pessoas. Nossa, que coragem. Você falar isso no Instagram. Eu falei, ué, coragem? Como assim? Não tô entendendo. Por quê? Porque era pra esconder? E aí que eu comecei a falar, você não tem ideia. Aí eu comecei a falar, eu fiz a Semana da Inclusão Reversa, que era trazer mães, a inclusão no olhar da mãe e da família e do próprio excluído. E de profissionais que realmente acolhiam, não fake. E foi lindo, eu conversei com mais de 40 pessoas renomadas no meio da inclusão, foi sensacional. E ali foi minha pós-graduação. Meu doutorado em inclusão, que aí eu fiquei ouvindo as pessoas, né? E chorei muito, porque realmente é muito triste, tem muito caso. Mas, por outro lado, quebrou o meu paradigma dessa coisa da deficiência. Por exemplo, uma das entrevistadas é a filha do... Assim, pensa, o nome... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um renome... Até porque eu não quero falar também... Mas, assim, é o cara mais conceituado ligado à síndrome de Down, de São Paulo. E aí, esse cara, ele é casado e a mulher também, eles tinham uma clínica. E olha que coisa, a menina, a filha que eu estava entrevistando, ela não tinha síndrome de Down, mas ela nasceu no Dia Internacional da Síndrome de Down. E o que acontecia? O pai dela era o renomado da síndrome de Down. Eles faziam um congresso, que dia? No dia do aniversário dela. Então ela nunca tinha os pais no dia do aniversário dela. Os pais super engajados, né? Então, qual era o sonho dela? Ter síndrome de Down. E aí, eu falei, cara, inclusão não tem nada a ver com deficiência. Não. Tem a ver com amor. É isso aí. Eu falei, gente, o olhar tá todo errado, vamos mudar isso, tá tudo errado. E aí eu comecei a estudar e tal. Então, eu sempre trago esse novo olhar. Aí eu me converti, porque Deus... É nessas horas que a gente vai se encontrar, né? Quando você tem essas dores profundas e um diagnóstico é dolorido. Não existe isso. Meu anjo azul, eu sonhei com isso. Não, mentira. Eu não sonhei com isso. Ninguém sonha com isso. Mas eu consegui. Hoje eu posso te dizer, eu fiz do meu limão uma limonada saborosa numa tarde de verão. Foi longo um caminho, mas a primeira coisa que eu tive que fazer foi eu me melhorar. Porque o Leandro, cara, ele não tem que melhorar nada. Ele tem que ser ele. Eu é que tinha que melhorar a forma de lidar com ele. A primeira vez, quando eu soube do diagnóstico, a primeira coisa que aconteceu, eu fiquei 3 dias de cama. Chorando, mas muito. Por quê? Não por causa do diagnóstico em si. As minhas preocupações eram 2. Uma, culpa. Tudo que eu exigi dele, que ele tivesse educação, que ele fosse sociável, que ele era isso, que era aquilo, ele não conseguia fazer. Então, isso... Foi muito dolorido para mim e para meu marido. E a outra coisa foi... será que ele vai casar? Será que ele... Só que depois eu descobri que o meu marido era... Eu falei, casou, tem filho, então vai, tá fora se o meu normal, marido... assim, são preocupações que mães têm, né? O medo é esse, vai casar? Porque a gente vai embora, e aí? Como é que ele fica? Sim. Aí depois Aí eu comecei a falar, e as mães começaram a me reconhecer. Como eu era homeschooler na época, todas as crianças homeschooler com alguma doença, alguma coisa, eles falavam, procura a Alessandra. A Alessandra era cego, tudo que fosse. E eu acolhia, porque eu não tenho rótulo como uma bandeira. Eu quero ver a pessoa só quer ser ouvida. Aí, antigamente eu tinha, não é que eu não tenha, eu sempre fui uma pessoa empática. Então, eu consigo me colocar no lugar do outro. Isso me ajuda, né? A ter esse olhar inclusivo. Mas foi necessário ter essas experiências todas para chegar aqui e entender que, cara, a inclusão não tem a ver com colocar a pessoa no nosso mundo. É a gente entrar no mundo dela. Porque eu precisei que o meu filho me acolhesse para acontecer a inclusão na minha casa. Não foi ao contrário. E para isso eu tive que mudar. Você teve que mudar a sua própria cabeça, o próprio entendimento sobre... Tive que mudar. Toda a questão. E meu marido teve que enfrentar também o próprio diagnóstico. Sim. E aí a gente teve que se rever como casal. A gente teve que rever um monte de valores. Para só depois chegar no Leandro. Porque o Leandro, filho, é impressora 3D de pai e mãe. Então a inclusão começa com os pais. Não começa com a criança. Criança não tem nada. É só crescer criança. Criança é criança com autismo, sem autismo, cega, surda. É criança.
E eles precisam de pai e mãe. Não tem clínica, não tem terapia, não tem nada que substitui o equilíbrio numa casa. E é a primeira coisa que a gente perde. Né? Então, muitas mães são sozinhas. E aí, realmente... E aí, eu comecei a ser acionada. E eu falo, gente, tem que resolver. Lembra que eu tenho toque, começou a virar a rede de apoio de todo mundo. Eu tenho toque de resolver. Então, imagina, meus problemas... Ai, eu tenho que resolver. E aí, uma das coisas que a gente conseguiu... E aí, eu acho que é importantíssimo a gente ter conhecimento. Eu descobri, por acaso, coincidência, que existia um homeschooling dentro da escola pública. Que se a pessoa tem um laudo que o médico diz que ele não tem condição de estudar, ele pode ficar em casa, mas ele está matriculado, ele não está fora do sistema. Porque homeschooler, gente, eu fui homeschooler 3 anos. Foi uma decisão drástica? Foi consciente? Foi muito bom? Foi. Mas não é para qualquer família. Tem que ter estrutura. Eu era dona de uma plataforma de cursos. Eu tinha acesso a conhecimento. Eu sou especialista em leitura dinâmica. É diferente. Agora, pegar uma pessoa totalmente... E eu usava um currículo. Não é uma coisa assim, vou ser homeschooler, vou tirar da escola. Hoje, eu vejo a importância que tem a escola. Eu nunca fui contra a escola. Eu sou contra a forma que está sendo conduzido muita coisa. E naquele momento, a gente não tinha estrutura emocional. Eu nem sabia o diagnóstico do Leandro, mas eu sabia que tinha coisa muito errada, que ele precisava ficar com a gente. Então, eu dei graças a Deus que eu era homeschooler, porque se eu estivesse na escola, meu Deus, ia ser um... Enfim, e aí, quando eu descobri isso, eu comecei a ajudar famílias em outros municípios, em Minas, teve gente que conseguiu em Minas, na Bahia, graças a essa informação. Eu falei, caramba, que coisa legal. Então, realmente, eu acho que a gente precisa saber os nossos direitos e os nossos deveres, para que a gente possa ter mais força como cidadãos. É isso aí. Senão não adianta. Não adianta, só fica reclamando. Eu quero saber dos meus direitos. Mas e aí, os seus deveres? E aí, que lei é essa que a gente está submetido? Se você não sabe, não adianta. Até para você pedir para o advogado, olha, eu gostaria de... Você tem que ter um mínimo de noção. Mínimo de conhecimento. O Google, ele não vai fazer pesquisa se você não botar o que você quer. Né? É a mesma coisa. O mais importante são as perguntas. A gente precisa saber fazer perguntas. Isso aí. Para isso, a gente tem que ter conhecimento mínimo. Sim. Hoje o Leandro está com quantos 13 anos. Hoje, a gente, inclusive, está em liminar lá com a Unimed Serrano, porque eles descumpriram algumas coisas. É tudo muito difícil, né, gente? Eles tentam, tudo não... Obrigado, né? Tem que ser tudo... tudo tem que ir para... No início, até eu consegui. De cara, eu consegui as terapias deles sem precisar eliminar. Mas algumas, outras não. Aí a gente entrou, então, enfim. É muito desgastante, porque a gente não entende. Aí fala, olha, saiu a eliminar. Tá, isso é bom, isso é ruim, tá bem, quanto tempo, o que é, o que vale. Você não tem ideia. Direito é uma outra linguagem. É como se fosse falar grego comigo, verdadeiramente. Quando você fala, tá falando grego, é outra linguagem. Para vocês é normal, mas o que eu gostei de vocês é que vocês se especializaram em falar português, né? Direito em português, gente. Isso é lindo. Não, tem que ser. Até porque, assim, acho que tudo que é muito conectado mesmo, né? A gente... o nosso trabalho, ele facilita... Ele tem que funcionar como facilitador do exercício dos direitos das pessoas. Então, a gente tem que saber levar isso e conseguir possibilitar que o teu trabalho se torne mais fácil. Que a vida de uma pessoa portadora de deficiência se torne mais fácil. Isso pra gente é muito gratificante, né? Sim. E a gente realmente quis entrar muito nesse assunto, quis conhecer você, chamar você para conversar, mesmo pelo seu ideal de capacitação, né? De vamos sim fomentar, ajudar, investir nessa pessoa com deficiência para que sim ela consiga evoluir e caminhar aí um pouco com as suas próprias pernas. Né? Autonomia. A autonomia, né? E visando também a concessão de benefícios, né, previdenciários, não só benefícios assistenciais. Né? A gente chegou a conversar um pouco sobre isso antes,
de como as famílias, às vezes, se pegam muito em benefícios assistenciais, né? A gente sabe o quanto é difícil, a dificuldade sim. até de um tratamento custeado aí pelo governo, né? E que realmente as pessoas passam muito aperto, então não conseguem, mas que o mínimo que a gente conseguir, de repente, ir modificando um pouquinho, né, num município, num estado e na cabeça das pessoas da sociedade, da inclusão, para a gente trazer essas pessoas para o mercado de trabalho e aí demonstrar que existem alguns benefícios, né, algumas variáveis aí para concessão de benefícios previdenciários para a pessoa portadora de deficiência. Porque eu acho que é bem essa questão, assim, falando num contexto de evolução e crescimento da sociedade, as pessoas até muito pouco tempo, porque hoje em dia a nossa sociedade ela tá muito dinâmica, né? A gente tem enfrentado muitos tabus ultimamente, nos últimos anos pra cá. Mas a tendência sempre foi a pessoa é portadora de uma deficiência, vamos colocar ela aqui, ó, dentro de uma redoma. Escondida, né? Num quarto escuro, ela de precisa preferência. ser tratada assim. E claro, você vai precisar. É exatamente a questão do que traz, por exemplo, a nossa Constituição Federal ela é chamada de a Constituição Cidadã, porque ela traz inúmeras previsões muito maravilhosas, né? Que falta muita coisa para se tornar realidade, lógico, mas ela traz muita coisa Mas existe uma boa. base conceitual que a gente pode seguir. Exatamente. Sim. A questão da igualdade, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Então, é exatamente o ideal da inclusão. Você tem que trazer a pessoa para dentro da sociedade e se ela tiver alguma limitação, você trazer algum facilitador para conseguir fazer aquela pessoa acompanhar o nosso ritmo de sociedade, entendeu? A ideia até do LOAS, do BPC, é essa. Assim que ele surgiu muito antigamente, nos idos dos anos 90, as pessoas elas falavam dentro de alguns lugares de tratamento para pessoas portadoras de deficiência que aquilo era um direito e acabou. Olha, é um direito, ele tem direito, ele tem direito. É um direito todo do mundo, quando deficiente, soube né? do Leandro, falou: você já pegou o seu negócio? Você tem direito. Que negócio, assim. gente? Então, pois é. Aí quando começou agora, há pouco tempo, a moda dos pentes finos do INSS, muita gente foi cortada. O que a gente mais ouvia era isso. Mas isso é um direito dele? Como que ele foi cortado? Às vezes é uma pessoa que está recebendo ali desde 5, 6 anos de idade, quando talvez aquilo ali fosse muito necessário. Mas hoje em dia, ela já não precisasse mais daquele benefício. Ela acabou se acomodando com aquele valor vaquinha, que entrava, né? virou um salário. E aí não foi estudar, não foi se incluir no mercado de trabalho, não foi se estudar, fazer um curso superior que de repente poderia ter feito, entendeu? Tudo isso Contando porque com aquele dinheiro. foi colocado numa redoma e aquilo é um direito e aquilo acabou. E eu acho que esse conceito, inclusive a gente estava até conversando sobre isso, que às vezes a gente desestimula as pessoas a receberem o LOAS justamente por essa questão, entendeu? Será que você tem realmente direito ao LOAS? Ou você está usando aquilo ali como uma forma de se debruçar em cima de um dinheiro do governo para É uma ilusão, gente. Até porque esse dinheiro não é uma quantidade. Né? Exatamente, entendeu? Não vai resolver. Não vai. E fora que para você receber, você não tem que ter nenhuma outra renda. Exatamente. Então você fica ali, fica igual a Bolsa renda Família, tem que né? ser Que a pessoa limitada, fica. baixa renda. Aí o que eu vi também, né? Que as pessoas elas querem a luta do direito, mas elas não estavam cientes dos deveres. Então, porque até, gente, é muita correria mesmo. Mãe atípica é uma vida, mas nós somos responsáveis pela mobilidade daquela criança, por várias coisas. A gente tem que desenvolver a autonomia dela perante a lei. Sim. É nossa obrigação. Mas a gente às vezes fica tanto no mimimi que a gente não pensa, será que eu estou contribuindo com a autonomia dele de forma legal, assim, né? Eu tenho uma lei que eu sou submetida a ela. Mas a gente nem tem ideia que tem isso. A gente só fica achando que o cuidar... O que eu descobri, depois de muita caminhada aí, é o seguinte, até com algumas amigas, psicólogos, o lugar que a pessoa vai, seja ela
ela super protegida ou ela desprotegida totalmente, é o mesmo, que é a insegurança. Você vai pra insegurança. Então, a gente acha que ama mais porque a gente super protege, mas o resultado é o mesmo de uma criança abandonada no orfanato. Porque você vai deixar aquela criança insegura. Você tá dizendo pra ela, você não pode fazer. É isso aí. Eu não confio em você. Eu vou fazer por você, fica aqui. E aí você vai criando isso. Então, o que ela pode fazer, ela tem que ser estimulada a fazer. E a família também. Então, o que eu percebo é que com o negócio, quando eu descobri, primeira coisa que eu queria conversar, que veio aqui na minha cabeça, é o seguinte. Vocês estavam falando aí de lei e tal, aí veio na minha cabeça. O pote. Hoje, não existe mediador na escola pública. Só existe o cuidador. E eles se debruçam nisso, que não tem lei por causa disso, isso aqui. E eles não querem resolver isso. Aí eles fizeram um acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e usam o pote. Só que depois eu soube que tem pessoas, gente, com tornozeleira que são cuidadores. E aí eu soube que o pote vem disso, né? De um negócio do presídio. Queria saber isso. É verdade isso, gente? Então, eu acho que tem um estímulo, né? Pra quem era ex-presidiário retomar. Isso. Aí, ou seja, não é mentira, não é mito, né? Pode ter. Pode. Isso não é que seja a pessoa, vai saltar nisso. Mas, Não. gente, na inclusão, você misturar pessoa que sai do presídio, a mãe já vive um... Já é difícil. Meu É Deus! mais difícil. Né? Porque a gente tá tentando ser acolhido minimamente. São muitos passos de uma vez. Aí você né? vai com outro excluído. É difícil. O excluído vai cuidar do meu filho, que é mais excluído. E é muito louco isso, né? Então as mães ficam difícil. apavoradas. Mas aí eu falei, gente, mas como... Aí eu entendi que tem legalmente... É até bonito isso, assim, né? Sim, é uma questão da reforma ressocialização. de ressocialização. Mas muito... Tá, já eles erraram, né? É porque entra, onde, né? Que vai no cuidador da escola. Não, eu entendo a questão justamente a porque você passa... filosofia, legal. A Mas, pessoa pô, já tá passando... Mas a mãe já... Já são muitas apavorada. barreiras, né? Exatamente. Ela já tá numa situação... Eu entendo. Agora, por outro lado, eu vi que Teresópolis está à frente de outros municípios, porque ela não exige... Isso eu achei incrível. Isso eu achei inclusivo. Eles não exigem laudo para ter cuidador. Se a professora perceber que aquela criança precisa, não importa se ela tem laudo, a professora tem autonomia para isso, para definir que aquela criança precisa de ajuda e aí se designa um cuidador. Isso eu achei sensacional. Maravilhoso. Então, assim, isso é muito legal. Essa coisa também de... Aqui em Teresópolis já existe caso de crianças que não podem ir para a escola e que a secretaria respeitou o laudo, que ela tem que respeitar, ela não é médica. Uhum, Se o sim. médico disse, ele não consegue realmente, gente, com questões sensoriais, você não consegue. Você não tá vendo, não tem lepra, não tá na cadeira de roda. O que a pessoa vê, ela entende melhor, né? Mas como é sensorial, você não entende. Ah, não tem nada. Porque meu filho, por exemplo, ele tem suporte 1, né? Nível de suporte 1. Você olha pra ele, ele não é não. Isso é tímido. Não, ele é não. Mas eu convivo com ele, eu sei as questões dele. E realmente, pra ele, barulhos, ele chega em casa desregulado. É a questão o próprio Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência traz como definição deficiente. A pessoa que colocada diante de uma ou mais barreiras não consegue se inserir de forma igual. Diante de determinadas situações, ele não vai conseguir acompanhar de forma igualitária, né? Aí o Leandro, desde que ele chegou, que eu saí do homeschooling, quando eu vim para Teresópolis, como eu era conhecida nesse meio de homeschooling, e inclusive o pessoal do TEA me conhecia e tal, eu falei, cara, eles vão me chamar no conselho tutelar, com certeza. Sem escola aqui em Teresópolis, tá? Não vai dar certo. Não vai prestar. Não, eles vão me denunciar. E aí eu falei, cara, não tô no Rio, né? Eu tô em Teresópolis, vou dar essa chance, eu vou botar ele no público. Eu quero BOP, eu quero treinamento de BOP pra ele, que eu sou desse. Vai pro saco! Porque ele tem que ir, a vida é isso. Eu vou botar ele na crechezinha, não. Eu tenho que ir, mas quase morri, né, gente? Quase que eu morri. Pra botar ele na escola de novo. Mas foi ótimo, Deus foi lindo, que me trouxe pessoas incríveis. E a Sara foi uma. E aí ela era cuidadora dele esses 2 anos, só que aí ia acabar. E logo no 7º ano dele, que ele tá começando... Porque até então, eu trabalhei só a reinserção dele Sim. na sociedade.
e trabalhei o psicológico. Parte social, Pós né? pandemia, pós tudo isso, né? Aí, quando ele tá... Agora que a gente vai realmente trabalhar conteúdo. Porque eu falei... A própria Sara falou, Liz, não vamos mexer com conteúdo agora. Ele tá muita coisa. Toca o sinal, gente. Toca o sinal, uma coisa simples. Tocou o sinal. Pra ele é um... Até ele se acostumar que aquele sinal tá tocando, que vai trocar. Ele nunca teve troca de professores, assim. Aí trocava os professores. Aí não sei o quê. Aí a menina que ele se apaixonou, a menina tinha uma namorada. Eu tive que explicar pra ele isso. Então, assim, muitos detalhes, né? Muitas coisas que eu falei, Jesus amado, então vamos com calma, vamos por partes. Aí, tudo bem, resolvemos isso agora, vamos entrar em conteúdo. Aí a Sara, Liz, vai acabar meu contrato. E eu assino um negócio lá que eu não posso ser utilizada de novo. Não sei o que. Eu falei, o quê? Não. Meu Deus, eu não posso ficar sem a Sara. Aí eu entrei em estado de choque. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me dar estratégia. Vai me dar estratégia. Aí eu descobri a figura do AT, que é o acompanhante terapêutico, que é vinculado à saúde. Então, a escola não tem que pagar isso. É a saúde, então é o plano de saúde. Eu falei, então nós vamos botar você. E aí eu vi que não ia dar tempo, né, do plano ser acionado e tal. Aí a gente foi, contratou a Sara, abrimos a agência e ela é a primeira a ter da nossa agência, e tá sendo maravilhoso, porque aí a gente treinou ela, porque a nossa ideia é pegar pessoas que já são acompanhantes terapeutas, mas ainda não sabem. Aí a gente dá treinamento para elas e dá essa certificação. Legal. E aí coloca o cara para fazer o que ele já sabe fazer, só que com uma equipe multidisciplinar, com uma psicóloga aba fazendo todo o planejamento. Ele só executa conforme a orientação dela, então ele não precisa ser psicólogo. Ele vai, ao contrário, é até bom. Tem o psicólogo, tem uma supervisora que é neuropsicopedagoga, aba também, e tem o AT que fez treinamento de aba. Entendi. Da terapia. Então é uma equipe que aí não tem como... A chance de erro é menor do que uma pessoa fazer tudo. Que aí a chance é maior, né? Então, assim, quanto mais gente... E tá sendo incrível. E aí, o que eu imaginei, fiquei pensando... Aí eu fui entrar num outro ambiente, que é o corporativo. Como vocês sabem, as empresas que contratam PCD, elas têm benefícios, né? Sim. Inclusive na licitação, não é verdade? Sim. Se numa licitação você tem um número XPTO de PCDs na tua empresa, você vai ganhar. Isso não quer dizer... Isso é uma coisa boa? É. Mas isso quer dizer que está tendo inclusão na empresa? Não. Quer dizer que a empresa quer números. Isso aí. E aí, eu comecei a pensar, eu falei, gente, olha só, o AT como uma figura de realmente inclusão dentro das empresas que já tem o PCD. Ele não vai precisar contratar porque é pelo plano. Se ele é PCD, ele tem direito. Se ele não conseguir pelo plano, a própria empresa pode bancar isso, que para ela não vai ser tão caro, porque vai ser um profissional gabaritado que vai dar inclusão dentro da empresa, porque você jogar o cara lá dentro, todo mundo sofre, porque ninguém está preparado para receber. O cara sofre. E aí eu soube de um caso de um menino autista, que ele trabalha numa empresa aqui de Teresópolis, trabalha dentro de uma expedição, no sótão, sei lá, um porão lá, bem jogadinho lá, sabe, no porão. E quando ele tem crise, sabe quem é que vai acolher ele? A mãe. Aí é inclusão? Isso é uma espécie de inclusão? Então, o que a gente quer é fazer a coisa de verdade, mas as empresas também, elas não sabem. O RH não sabe fazer. Aí faz palestrinha, aí não sei o quê, vamos ver o vídeo do menino sem braço, sem perna, que vai chegar um... Pô, não é isso, gente. Primeiro que, aí eu vou mais além. E a inclusão do líder? O líder que não tem... ele tem problema também, TDAH. Mas ele não foi diagnosticado. Mas ele é prejudicial em muitas coisas, porque ele não consegue resolver. E aí, faz o que com esse cara? Não serve. A empresa não quer. Meu marido mesmo, antes de ser diagnosticado, a gente foi ver. Ele tinha dislexia, TDAH, um monte de coisa. A empresa não quer. Se você chega no RH, eles vão dizer que eles contrataram ele, não foi para contratar para uma pessoa que tinha dislexia. Isso foi o que o chefe dele falou. É verdade? Até quero saber isso. Por exemplo, a pessoa entra na empresa. Ela é contratada.
Aí, ela no meio do caminho, ela descobre uma disfunção. TDAH, dislexia, faz uma avaliação neuropsicológica e descobre. Se ela apresenta isso pro RH, como é que é o processo dentro da empresa? A empresa pode demitir ela? Não. Se isso for o motivo da demissão, isso é um absurdo, você consegue reverter isso na Porque eles falaram, olha, não conta moral, pro RH. Porque eles te contrataram para ser uma coisa... que você tinha que ter essas habilidades na lei trabalhista, você vai ver que eles não são obrigados a... Tipo assim, PCD tem um número, né, XPTO, e tem as vagas próprias para PCD. Sim. Agora, outros problemas, eles não são obrigados a acolher. Não é bem assim, né? É muito do que a gente estava falando, conversando sobre a questão da família ser responsável, mas a previsão no estatuto, né, assim como é na Constituição, né, o estatuto só tenta replicar, dando um pouco mais de ênfase para a pessoa com deficiência. Que é obrigação dos pais, do Estado e da sociedade promover essa inclusão. Então, no caso da empresa... Ela é sociedade. Ela é sociedade. Claro. Ela tem que estar ali para promover isso e proteger. Agora parece que isso é uma lei, né, da dislexia, que ela tem agora alguns direitos, que antigamente também tem isso, né? Por isso que o pessoal não tem que ficar reclamando que é deficiente. Porque quando você consegue um laudo que tem o deficiência, você consegue os benefícios. Pior é quando você tem deficiência, mas o laudo não serve e você não consegue. Mas qualquer forma de TDAH, vamos dizer. O TDAH hoje... Eles estão conseguindo reverter, né? Porque dá muito prejuízo pra pessoa, gente. Claro. Sim. Mas hoje, o cara que é TDAH, ele não consegue o benefício PCD. Não, Então, é isso. Por isso que quando eles lutaram pro autismo entrar, e nível 1, nível 2, Asper, tudo, foi pra isso, pra você conseguir os benefícios. Né? E a gente tem que... Essa seria até, na verdade, uma pergunta nossa. Porque houve uma situação assim, mais para o benefício assistencial, né? A pessoa vai passar por uma perícia, uma avaliação social, né? Porque esse é um dos requisitos do benefício. E a perícia médica, nos casos de autismo, todos estavam sendo negados na via administrativa, no INSS. E aí houve um comentário, uma situação de que havia uma luta de retirar o autismo como deficiência. E aí, por isso, como não estava sendo considerado como deficiência, o INSS já ia e negava. Teve... Não, ao contrário, a lei, da Berenice Cipiana, ela vem e garante todos os nossos direitos. O que acontece é a ignorância, gente. Porque o autismo... Eles criaram aquele personagem que fica com o braço assim, aí vem uma pessoa que fala. Se você for ver o Jornal do Leandro, depois eu peço que vocês vejam lá. O Leandro tem um jornal. Já viu, né? Aí vai dizer, ele não tem autismo. Não, essa é coisa da mãe que fica arrumando, mãe velha que fica arrumando problema. Só que ele passou por uma avaliação neuropsicológica, realmente passou por médico, uma equipe, não sou eu que estou dizendo. E como é uma questão, as pessoas levam o que acontece com o autista, que é muito ligado à comunicação dele, elas já levam isso pro lado moral. Então, assim, eu vou até pontuar uma questão que já está sendo um pouco recorrente no escritório, a gente já teve pelo menos 2 casos nessa situação. A pessoa, né, a mãe procura a gente com um filho diagnosticado com... Né, inserido no espectro autista. Aí a gente faz o pedido do benefício porque aquela família se enquadra nos requisitos necessários para o benefício. E aí, no curso da situação, vem um diagnóstico reverso, diferente. Não, a gente está na dúvida aqui se ele está mesmo inserido no espectro autista. E aí a mãe, olha que coisa. Ela chega pra gente desesperada e fala assim, eu não quero mais o benefício, porque ele não é autista. E fica naquela situação de tipo assim, não, tira esse estigma do meu filho, entendeu? E aí você
E a gente atendendo, a gente já está acostumado a atender isso, a gente já trabalha com direito previdenciário há muitos anos. Então a gente já percebe até no atendimento, porque essas mães geralmente não têm com quem deixar os filhos, não tem aquela rede de apoio, ninguém fica, mesmo que tenha condição. Ele só fica com a mãe, ele só fica com a mãe. Isso aí. Aí eles sempre estão acompanhando. E a gente percebe pelo tato com a criança que ela realmente tem alguma dificuldade de inserção, que ela tem ali alguma deficiência. E aí a gente fica, olha, espera a perícia médica, vamos ver o que o médico vai falar, porque talvez mesmo que ele não esteja inserido, ele pode ter alguma outra questão que permita a concessão do benefício. Mas o que a gente tem percebido é justamente essa falta de... esse tabu de aceitar que o filho está inserido, tem, né, o autismo e... São dois extremos, fica tentando né? fugir. Tem um que quer muito pra ter alguma vantagem. Não me tira disso, porque senão... Fala assim, é direito meu. O que eu vejo é o seguinte, nós vivemos numa sociedade que demoniza o erro, né? Você não pode errar. Você sempre busca um culpado pro seu erro. Só que, como uma pessoa especialista em recondicionamento cerebral, eu posso te garantir que o acerto só vai vir depois do erro. Não tem como. A pessoa não quer nascer, ela quer estrear. Tchau! Não tem como, existe um processo. Então, a gente tá cada vez mais com a internet, com o Instagram e tal, a gente quer se plastificar. E todo mundo não ter erro. Perfeito. Todo mundo. Casamento é perfeito, né? Cara, esse final de semana eu fui pra São Paulo, quase não tirei foto, porque tava tão bom. Você não lembra? A pessoa quando tá vivendo, você não lembra. Eu tenho uma amiga que é doida, ela tira tudo. Aí eu deixo pra ela, porque eu já sei que alguém vai fazer. Mas eu tava vivendo aquilo. Então, quando você vive, é real, você não precisa ficar, olha, eu comi isso, eu fiz aquilo. Mas isso é o quê? É pra gente, e o povo sofre por uma coisa que nem existe, que é fake, mas ele tá sofrendo porque ele não tem. Eu queria ter. Eu quero isso. Porque a grama verde do outro, do vizinho, é melhor sempre, né? Então, como as pessoas estão nessa mecânica... E eu tô totalmente ao contrário, por quê? Porque eu conheço as minhas deficiências e eu quero expô-las, eu não quero esconder. Porque eu não tenho problema com elas. Ao contrário, cada vez que eu falo delas, eu diminuo elas. Né? Cada vez que eu rio, né, dos micos que eu pago, eu diminui o trauma. E aí vai... Mais fácil de passar por Mas aquilo. o pessoal fica... Eu lembro que aqui em Teresópolis uma menina falou assim, quando eu te vi, eu falei, gente, que mulher maluca, ela ri de tudo. Eu falei, mas é o meu jeito, eu sou mesmo, eu sou assim. E a loucura que eu tenho é o que me salva. Entende? É o que me salvou para ser mediadora de um pai e um filho com autismo dentro de casa sem eu saber. Se eu não fosse assim, se eu não tivesse essa aptidão para ser feliz, para ser alegre, eu tinha enlouquecido. Entende? Então isso me salvou. E eu não tenho problema nenhum de gargalhar, de fazer... Ao contrário... Eu estimulo, eu sou uma pessoa que potencializa o talento. Eu vejo o talento, eu não tenho problema nenhum de ver o outro feliz. Porque uma coisa que a minha mãe me falou uma vez, que eu sempre fui muito, eu não sou perfeita, mas eu sempre fui muito preocupada com o outro, né? E eu gosto de quando a pessoa consegue uma coisa e tal. E eu via que algumas pessoas não era recíproco o negócio. Aí minha mãe falou, Lilica, meu apelido é Lilica, as pessoas querem te ver bem, mas nem sempre, na maioria das vezes, não querem te ver melhor do que elas. Lógico. Tem gente que é difícil. Quero que você fique bem, mas melhor do que eu, aí você vai acionar coisas, a competição. Então, o que está faltando, na verdade, é as pessoas serem autênticas. Porque a preocupação é com o que o outro vai pensar. Então, eu não quero que meu filho seja autista. Não é porque... É porque eu não quero que as pessoas saibam disso, que eu tenha que assumir isso, e que ele vai ficar como deficiente ou como não sei o quê. Isso é a maior barreira contra a inclusão, né? É isso. Porque se ela estimula, mesmo que hoje ele faça jus ao BPC, amanhã ele, com o valor que venha do benefício assistencial, ela consegue pagar um tratamento, cuidar dele de uma forma melhor. Daqui a pouco ele consegue estudar, se formar, se inserir no mercado de trabalho. Vai ter outros benefícios, né? Como a gente tem a aposentadoria para pessoa com deficiência, que é diferenciada, né? E vai ter uma vida inserida na sociedade. Vai casar, vai ter seus próprios filhos. Por exemplo, depois que eu tive o diagnóstico do Edson, na época não era de autismo, era TDAH e dislexia e descalculia.
E disfunção da fala, olha isso. Só que ele é negão, barriga de tanquinho, bonitão. Eu falei, aí tem algum problema, mas isso aí a gente resolve. Esse eu quero esse. Essa é a minha visão. Eu não tô nem aí. Acho que as pessoas, a gente tem que lançar uma hashtag assim, menos mimimi, mais ex-me aqui. É isso, cara. Pode botar essa hashtag aí pra gente. Pode botar. Entendeu? Eu não quero pensar o que eu tô pensando. Não, eu quero resolver. Vamos ser felizes. Eu quero que meu marido tenha qualidade de vida, que eu tenha qualidade de vida, meu filho tenha qualidade de vida. É isso que eu quero. Eu não tô nem aí. Qual é o rótulo? Eu quero ser feliz. Então as pessoas estão abrindo mão de ter qualidade de vida. Mas sabe o que é também? Vai chegar uma hora que ela vai ter que mudar. E ela não quer. A mudança é dolorosa. Uhum. Então é melhor arrumar um culpado. Os outros têm um erro. Eu tô aqui, eu sou a maravilhosa, que eu cuido do meu filho, faço tudo, né? E aí você entra numa pegadinha que é muito perigosa. Então eu acho que a lei, ela tem que trazer luz pra gente, né? De que a gente tem que fazer, quais são os nossos direitos e o que é ser cidadão. Uhum. E cidadania, gente, não tem nada a ver com isso que o povo está vivendo. Né? A gente vê aí, as pessoas não têm noção do que é ser cidadão. Do bem comum. As pessoas pensam no bem pessoal. Não é isso. É bem comum. A gente só vai crescer como sociedade se as pessoas entenderem que ao excluírem as pessoas com deficiência, você está se excluindo, porque a inclusão tem a ver com o seguinte, isso é uma coisa que eu cheguei a essa conclusão, uma paulada, né? Mas eu vou dar esse pulo do gato para vocês. Inclusão não tem a ver com o que o outro é, mas tem a ver com o que o outro provoca em mim. Por quê? Porque eu tenho deficiência, eu não quero ver. Eu quero todo mundo plastificado. Então, quando você aparece quebradinho aí, ai, cola aí, faz alguma coisa. Não me mostre não, porque aí vai lembrar que eu tenho as minhas deficiências. Porque a gente vai falar de inclusão, a gente tem que falar de deficiência moral. E aí, a gente faz o quê com a deficiência moral? Mata? Mas vai ter que acolher essa pessoa. E aí? Não, vamos chutar ela pra longe, eu quero matar. Não abolir, não presta. Mas se é inclusão, é inclusão. O líder que não é diagnosticado, mas tem problemas. Ou pessoas com problemas emocionais. Mas ele é líder, ele tem que ser perfeito. Aí ele tem que plastificar. Vamos plastificar. Então, o caminho é o inverso. É a gente olhar as pessoas como elas são e humanizar os profissionais. O que eu vejo aqui são duas pessoas que estudaram direito e exercem isso. Não são advogadas plastificadas, doutora, porque o pessoal faz estudar direito, eu dei muita aula pro pessoal de direito. No primeiro período já bota o sapato desse tamanho, excelência, não sei o quê. Pra ser boy de luxo, ficar pra cima e pra baixo, entendeu? Então vamos cair, gente, menos. Vamos viver a realidade. O que a gente tenta muito passar é esse é o ponto da cidadania, a gente gosta muito disso. A gente faz isso com prazer. Falar muito sobre essa parte de inclusão e da deficiência. A gente, um outro vídeo nosso, falo para você assistir vou também. Vou assistir. Aqui em Teresópolis, né, é uma cidade que tem uma região, uma zona rural muito grande, né? Então, nós temos muitos benefícios rurais, né, de pessoas que trabalham mesmo em lavoura. E aí, trabalhando com isso, na verdade, desde a nossa formação na faculdade, a gente já começou a aprender um pouco sobre isso, sobre o regional. O que a gente descobriu? Que essa zona rural, por que existem muitas pessoas com deficiência na zona rural? Agrotóxico. A estatística é muito alta. E essas pessoas não têm nenhum benefício, estão ali completamente excluídas em casa, né, como um bichinho, ou então estão ali mesmo trabalhando na até lavoura. Até os filhos, né, podem vir com deficiência. Sim, exatamente. Sim, a pessoa desenvolve, ela desenvolve e traz ainda. E traz pro filho, passa pro filho. E pela pouca instrução, às vezes a pessoa tem dificuldade de procurar a inclusão, de procurar uma rede de apoio, de procurar... Entendeu? Porque ela não se vê parte.
Sim. Exatamente. Aí já é um outro aspecto, né? A gente tava falando do aspecto da pessoa que quer ser perfeita, que quer se demonstrar perfeita, que não aceita ter um filho portador de uma deficiência porque ela não quer expor. Ela paga caríssimo pra ter um carro, gente. Pra poder... Imagina aí o filho... Ainda mais quando vem com síndrome de Down, alguma coisa bem, assim, visível. É pra quebrar tudo. Porque não tem como esconder. Vai ter que lidar com isso. E eu acho maravilhoso. Eu falo, cara, isso é... Que saúde tá vindo pra essa família. Saúde mental. Sim. Com essa pessoa que veio. Essa pessoa e aí, veio pra quebrar. pelo outro lado, tem essa questão das pessoas muito humildes, né? Que não tem noção nenhuma. Na verdade, nem sabe o que tem. É isso aí. Né? Não sabe. E a gente busca... sabe que tem direito. Isso, trabalhar com isso humanizou ainda mais vocês, né? Muito. Porque aí você vê a real. Você sai da faculdade, gente? A faculdade... Não, a faculdade não é nada disso. Nada, é na vida real. Direito previdenciário, então, assim, a gente nem vê na faculdade. Direito assistencial, a gente não vê na faculdade. Vê se tiver aquele direcionamento específico, né? Vê se tiver... Não precisa ir longe. Interesse. Faculdade de Psicologia, a UNB, Brasília, meu amigo Caio... Ele foi responsável pela primeira turma sobre inclusão dentro do curso de psicologia. Uma aula lá. Não tinha. Que isso, gente? Não tinha. Como assim? Psicólogo. Não sabe. A gente, durante a graduação, a gente tem lá as palestras sobre Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né? A gente tem uma outra... Né, detalhes, assim, coisas que demonstram de uma forma muito superficial. Mas estudo de caso, né? Olha, aconteceu assim. A prática, ela em si é o maior exercício que tem. Agora, duas perguntas que eu queria fazer pra vocês. Primeira coisa, tem que ter dinheiro pra entrar na justiça, pra pedir as coisas? Pessoa que... Para as mães de autista? Não, tem que ter dinheiro? Não, porque o povo fala que não vai entrar porque não tem dinheiro. Não tem isso. Não. Primeiro de tudo que... o INSS, que administra o benefício assistencial, o LOAS, do BPC, você tem acesso a ele de forma até online ou por telefone hoje em dia, né? E a Justiça Federal, né, o acesso ao judiciário é garantido até, em primeira instância, você não tem custo, a Justiça não tem custo nenhum. Então, você querendo ingressar, sendo negado o pedido no INSS, precisando ir para a justiça pleitear seu direito, você, em tese, não vai ter gasto nenhum. Se você quiser assistência de um advogado, geralmente nesse tipo de caso, principalmente nesse tipo de caso, os honorários geralmente são pagos ao final, quando ganha. Então, ou seja, você não vai ter que tirar do seu dinheiro pouco que você tem para pagar isso, né? Não tem. O povo acha que tem que pagar. Outra eu falei isso pra ela, mas... Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu vou ter que pagar, eu não sei. Como é que eu vou fazer? Eu falei, você não vai ter que pagar, mas agora eu tô tirando aqui a dúvida. E a outra pergunta que eu queria também fazer é o seguinte. Tem que judicializar? Benefício? Quando o plano de saúde tá lá enrolando, não quer te liberar. Tem alguma outra forma de conseguir sem ser judicializando? É muito difícil. Sim. Fazer sem judicializar. Qual é o tempo assim que a gente espera? Prazo que a gente dá pra seguradora resolver, não resolver, a gente anda na justiça. Que vocês acham que é assim, um tempo administrativo ali pro cara... eu espero muito pouco. Eu também. Mas fala aí, quanto tempo? Um mês no máximo. Um mês, gente. Então, no máximo. No máximo. E aí, pra eu pedir isso, eu tô pedindo um benefício lá, ele tem direito à terapia, eu tô com laudo, aí eles dizem que não tá, que aí eles inventam um monte de treta. Se tiver uma negativa antes desse tempo, já não tem que ficar mais brigando, vai pra justiça. Já pega, vai pra justiça, aí eu procuro vocês, no caso, ou qualquer outro advogado, ou defensoria pública. Mas no caso de advogado, eu tenho que pagar? Então, também depende da situação, né? Geralmente, esses casos aí, você vai conseguir mais... Dependendo da questão, se for questão contra plano de saúde, geralmente o advogado cobra prévio, né? A não ser que você vá, sente, conversem a questão do pro bono, porque tem advogado que faz muito... Que é o pro bono. O pro bono é o gratuito, né? São as causas que os advogados eles pegam... Sim. Sem cobrar.
voluntário, né? Isso aí. Tipo um trabalho voluntário. Exatamente. Mas se eu sou usuária de plano de saúde, eu quero entrar contra o plano de saúde, normalmente tem que ter, então, dinheiro. Normalmente o advogado cobra. A defensoria aqui em Teresópolis, inclusive, você vai ter acesso à defensoria para fazer esse tipo de pedido, né? Já a defensoria para a União, que são os pedidos de benefício previdenciário. de benefício contra o INSS em geral, você não tem a defensoria aqui, entendeu? Tem a defensoria pública em Teresópolis. Então é importante isso. E no caso pro SUS, você não consegue pelo SUS os tratamentos. Aí vai te procurar. Tem que ter dinheiro para pedir isso? Como é que é? Depende, mas esse tipo de ação geralmente dá para fazer mais com êxito, Com né? êxito. Porque aí vai... Êxito é quando a gente No ganha final. e paga. Isso. Isso, uma porque questão. aí vão ter outros Porque essa pedidos pessoa não aí vai ter no meio. dinheiro, né, também. Ela não vai ter Uma dinheiro. questão que é muito importante frisar, eu acho, é que pela Constituição Federal a responsabilidade pelas questões de saúde é de todos os entes federativos, né? União, Estado, municípios e o Distrito Federal. E o que isso significa? Significa que você pode pedir... Colocar todo mundo no pau. Colocar todo mundo desses na justiça. E aí, se a gente tiver que fazer uma opção, escolha a Justiça Federal, né? Eu costumo ir contra a União. A gente tendo opção... E demora quanto tempo, mais ou menos? Muito longo o processo? Aí vai depender. Aí vai mas geralmente a liminar... resposta de advogado, né? Depende. Mas assim, mais ou menos, gente. Mais ou menos. Um benefício de LOAS que tivesse sido negado no INSS. E olha, a gente tem muita negativa de LOAS no INSS, tá? Principalmente para deficiente. Isso ainda é um absurdo. Tá Quando a gente vai para a justiça, 8 meses 8 meses no máximo. para a pessoa estar recebendo o benefício. E para tratamento? Aí vai ter que ser pedido de liminar, né? É isso. Aí a gente faz um pedido de liminar. Geralmente ele é apreciado rápido. Sim, Rápido. 1 mês, 2 meses. No máximo, assim, é o que se espera. Uma liminar, na verdade, ela tem que ser bem rápida. Dependendo da situação de saúde, dependendo da questão do tratamento, costuma ser mais porque, rápido. cara, o que eu fico apavorada, as crianças precisam de intervenção precoce. Porque você pode caminhar no espectro. Claro. Quando você começa logo. E aí fica demorando cada minuto que aquela criança está sem fono, está sem... Porque o autista, ele não tem problema de fala normalmente. O problema dele é da comunicação. Ele vai entrando no mundo dele. Vocês terem uma ideia, eu fiz uma entrevista aqui com uma amiga que a filha dela já é jovem, assim, tem 15 anos, 13 anos. Eu sei que a menina, autista, só que ela só soube depois. Ela começou a parar de falar, porque ninguém entendia ela. Assim, não entendia, não é que ela falava, não entendia os questionamentos dela, as coisas dela. Ela começou a se sentir fora do padrão, fora de tudo, muita culpa. E ela começou a parar de falar. E a mãe, ela só se comunicava mais com a mãe, assim, igual bebê, sabe? Falei uns negócios assim, e a mãe já sabia, mas chegou uma hora que ela não entendia mais o que aquela menina estava falando. Foi procurar uma fono. A primeira fono falou, esse aí... É assim mesmo, é o jeito dela. Ela, como neuropsicopedagoga, falou, o quê? Não. Minha filha não tá parando de falar, gente. Aí ela conseguiu uma outra fono. Olha isso, gente. Ela estava perdendo a musculatura da boca. Ela estava realmente parando de falar. Aí a fono, imediatamente, vamos começar. Aí começou a fazer uns exercícios. Tinha uns exercícios que tinha que botar uma rolha na boca. Ela sentia tanta dor que teve que cortar a rolha no meio para ela conseguir começar a fazer. E aí, aos poucos, botou depois a rolha. A menina estava perdendo a capacidade de fala verdadeiramente. E ela não tinha problema. Isso é a vida do autista. O autista, ele vai... Se a gente não estimula ele vai ficando para dentro. Então, é muito sério. A intervenção precoce... Eu conheço muitos casos de mães que fizeram todo um trabalho, né? Tem grana, mas... Só para mostrar que é possível. Sim. Que o filho estava no grau 3, caminhou para o 1. São vários, não são poucos. Então, com a intervenção correta, com a equipe correta, com a família tendo um apoio verdadeiro. Agora, eu soube já, né, a gente sabe, que várias pessoas conseguem pelo SUS, pela prefeitura, ir para as clínicas particulares, um encaminhamento. Isso aí é dentro da justiça ou é
alguma coisa lá na Secretaria de Saúde, vocês sabem? Então, não sei como é que tá essa questão administrativamente na prefeitura, mas é aquela questão da saúde ter que ser acessível, ter que ser custeada. E se você tiver a documentação médica correta, toda instruidinha... E aí o SUS não conseguiu oferecer e você tem Ofertar. aquilo, então você... É o saúde. município, né, ou o estado, a União, vão ser responsáveis por pagar. Mas isso é esse até uma serviço. questão interessante, de tentar descobrir como está porque eu funcionando no sei que município. tem pessoas, eu não sei se judicializou ou se não, foi um processo administrativo. Judicializando provavelmente vai conseguir. Normalmente judicializando. Era. Mas eu não sei se de repente... Eu também não Consegui sei. Eu sei ensinar. que tem pessoas que não têm plano de saúde e estão em clínicas particulares fazendo todo o tratamento. Como que foi feito isso, eu não sei. Mas é pela prefeitura. Sim. Aí eu não sei se foi judicial. Seria até interessante, de repente... Eu acho que é bom dar uma olhada pra Como saber. Como Descobrir essa até situação com- de home care. Bem parecido. Porque o município também custeia Home Sim, home care. mas aí é um processo administrativo? Não. Tem que ser judicial. Não, tem que ter um Tem- processo Gente, não tem administrativo, jeito, mas né? geralmente Não você vai tem ter jeito, negativo. Tem que é. judicializar. E eu acho que, olha, a gente tem que parar. Eu percebi, eu sou do Rio de Janeiro. Percebi que em Teresópolis existe um coronelismo, né? As pessoas aqui, pobre tem que andar com pobre, rico com rico, e você tem que ficar aí, fica aí. Então as pessoas, mesmo que ninguém te limite, você já cresce nesse ambiente. E uma vez eu ouvi, o pessoal daqui, para ver o horizonte, tem que ir no soberbo. Não vê o horizonte. E as pessoas ficam limitadas. E é verdade. Eu percebo muito uma triste, limitação muito grande e um medo. Toda a sociedade gira em torno da prefeitura ou da faculdade. Então, se você não é funcionário desses dois, você não presta, ou você é rico, tem o seu negócio, ou você é resto, e aí você você nem se vê solicitando ajuda. Então, o que eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo a gente é isso. Você tem direito. Você pode fazer. Procure ajuda. Isso aí, tem que procurar. Não aceita esse coronelismo. Isso é ridículo, gente. A gente vive num país que tem uma Constituição. Seja você quem for, você tem que lutar pelos seus direitos. Principalmente quando depende de uma coisa dessa para melhorar a saúde da tua família. Porque não é só a criança que fica doente. É pai, é mãe, todo mundo. Então, quando você vê uma perspectiva... E é muito duro também, porque hoje a educação moderna, ela trabalha como? Né? Você estuda, você paga o colégio pro seu filho, você bota ele no colégio para quê? Para que ele passe no vestibular. Não é para ele aprender, não. É para ele passar... Passou no vestibular, estou feliz, cumpri meu papel, vai começar a vida da... Tá feliz, tá pronto, vai pra faculdade. Deus me livre. Aí, você como pai atípico, dependendo do nível de deficiência, cara, você já entra numa guerra perdida. Seu filho não vai fazer vestibular. E aí, cara, tu paga anos de escola. Ou você fica ali se dedicando, mas você... Como que o emocional dessa pessoa fica, cara? É muito difícil. Então, por isso que eu optei muita coisa pela educação clássica. Porque a educação clássica, ela trabalha o propósito. Ela trabalha o conhecimento. A gente prepara aquela pessoa como um ser humano e não para vestibular. Aí te dá aí é diferente. Eu falo, agora sim. Eu consigo. Eu vou entrar numa luta que eu vou conseguir. E é a mesma coisa, a mesma pegada. A gente que é mãe atípica, pai atípico, a gente tem que ser treinador paralímpico. Entendeu? A cabeça de treinador paralímpico. Você tá vendo aquela criança lá, aquele jovem sem braço, sem perna, você joga ele na piscina e vai. É isso. E ele vai. Agora, se a gente ficar... Vem aqui com a mamãe. Então, vamos mudar a mente. Busquem o direito. Vocês estão aqui com um escritório excelente, que vai ser honesto, porque também, né, eu acho que é isso. Não, olha, não vai pagar nada. Aí depois chegar lá, tem que pagar, tem essa taxa assim, clica aqui e depois... não, nada disso, gente. Tem que ser honesto. Chegar lá e falar, e negociar, e conversar, né, saber... E perguntar as coisas, quanto tempo. Não sai com dúvida. Tem que perguntar. E não pode sair com dúvida do médico também. Aí eu pergunto, eu não sei, não entendi nada que ele falou. Então você não podia ter saído? Não. Mas é por coronelismo. O médico é o... Eu me submeto. Não pode ser assim. Não pode. Você tem voz, você tem lugar, você existe, você pertence a uma sociedade.
Mesmo que não queiram, mas você pertence. Então vai ter que ser igual o Zagallo. Vou ter que me engolir. É isso, entendeu? É isso. Seja inconformado, sabe? Levanta, Questiona. sacode a poeira e dá a volta por cima. Não dá pra ficar assim. Você tá perdendo tempo de tratamento do seu filho. Vai buscar ajuda. Isso aí, o primeiro passo é você aceitar, você querer ser o primeiro a se incluir. E Não, aí e se depois, procura mudou, não é seus mais? direitos, exatamente. Ótimo, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. É isso aí. Né? Agora, não fazer, Não, não é uma opção. Se abster, não existe Não é uma isso, opção. não. É? Tem que procurar, inclusive, profissionais de sua confiança. Tá com dúvida, procura um advogado especialista naquilo. Não adianta ficar tentando com pessoas que não vão ter o conhecimento específico, É, que é o isso que a aí. gente falou. Na faculdade a gente tem pouco acesso a esse tipo de ensino, entendeu? Especializado. Até porque é exatamente isso. A faculdade ela vai te dar um apanhado geral, você vai estudar, já vai se especializar depois. Você tem que procurar uma pessoa que tenha esse tratamento humanizado, aí. que saiba com quem tá falando, que não vai falar o juridiquês, que vai falar o português. É isso aí. Entendeu? Isso vale É muito, isso. gente. Isso vale É muito. isso. Porque a gente precisa... O responsável pela comunicação é o comunicador. É isso aí. A gente que tem que fazer com que o outro nos entenda, não é o contrário. Claro. Então, se você é um profissional consciente, você tem que melhorar, né, a sua comunicação. Pois Senão é. não adianta. Você pode ser ótimo, maravilhoso, mas a pessoa não entende, teu cliente não te entende. É. Então, isso, vocês estão de parabéns. Obrigada. É isso aí, porque não, ninguém aguenta mais, gente. É, não. Ninguém aguenta mais. Se a gente começar a ouvir o advogado falar, já fica assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Ai, não. A pessoa Não quer aguenta. a pessoa quer troca, ela quer ser ouvida. É. Ela quer ser E a gente precisa disso representada. também muito nos médicos, né? A gente precisa dessa... Mãe, então, é típico, eles acham É. tudo maluca. Eles não ouvem a gente. Não Essa ouvem. humanidade. É. Isso é muito triste, né? O A gente quê? precisa de acolhimento. Não, aí lá vem aquela mãe. Porque a mãe que questiona é a chata. Sim. Ah, não quero essa mãe. Não gosto. Mas, em compensação, existem médicos que eles evoluem em tecnologia graças às mães, que eles ouvem as mães e eles vão aprimorando. Eu tenho até um caso em São Paulo que eu entrevistei. Ele é dentista. Ele faz uma serração, assim, ó, no dente do pessoal da síndrome de Down, porque eles têm a dente pontudinho. Só que a proposta era para mastigação, ficar melhor e tal. Só que aí ele começou, ele é lá do hospital, lá de São Paulo, junto com a universidade e tal. Aí ele começou a ver as mães falando o seguinte, meu filho ficou mais inteligente. Meu neto ficou mais inteligente depois que fez isso. Aí ele foi estudar e ele viu que realmente com a mastigação melhor, as sinapses e várias coisas na área cognitivas foram desenvolvidas. E ele ficou mais inteligente mesmo. Isso é muito sensacional, E ele começou a né? usar para outras crianças sem síndrome de Down. Isso é muito Olha isso. sensacional. Mas por quê? Porque ele ouviu. Isso a ciência não vai te dizer. Só vai até um certo ponto, né? Tanto é que não conseguiram fazer um robozinho da gente ainda, né? Não vai conseguir, Não vai, porque o não design inteligente É que fez difícil. isso. Pois é. Não tem. Mas é isso, acho que a gente tem que se humanizar. Vocês estão de parabéns, fico muito feliz de ter Obrigada. vindo aqui hoje. Foi muito bom. A E eu gente quero agradece. voltar, me chama de novo, a gente vai voltar. A gente vai voltar E sim. vai pensando nas coisas que eu imaginei aqui pra gente trazer novidades. Porque eu acho que vocês vão poder contribuir muito Sensacional. com a nossa causa. Porque toda Acho. mãe atípica vira ativista. Não tem jeito. Porque senão você não consegue. É isso aí. E agora tem que aprender a judicializar. Não tenha medo da justiça. Isso aí, A não tem justiça que tá ter. aqui pra isso, não gente. tem que ter medo Ai, nenhum. morre de medo. Ai, não, porque eu vou... Ai, o que vai acontecer? Não vai até acontecer. porque, Ninguém vai te perseguir na rua, olha, nada disso. E a gente, quando tem que falar, a gente fala mesmo. Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. A gente tem tido boas decisões judiciais, principalmente no âmbito federal, contra o INSS. Uau. Entendeu? Em relação a esses benefícios de, Eu acabei de ter prestação continuada. Eu acabei de ter uma... Saiu me eliminar pra ter. Eu Então, nunca imaginei. Ele isso não aí- questionou. Ele, meteu Isso bronca é muito lá. legal. Não é maravilhoso? É muito legal. E até os peritos, né? Os peritos médicos credenciados na justiça, principalmente na Justiça Federal, a gente tem tido pessoas que estão fazendo atendimentos bem humanizados nessa questão de deficiência e está sendo muito, muito bom. As pessoas, quando elas têm direito ao benefício, elas têm conseguido benefício. Mesmo que o Maravilha. INSS negue primeiro, a gente na justiça consegue. Então,
a justiça não tem que ser um tabu, ela tem que ser justamente o que está ali na não Constituição é coisa de Federal. rico. Exatamente. Não é coisa de brasileiro. Não é coisa Exatamente. de rico. Você é brasileiro? A Constituição Federal garante o acesso ao judiciário. A gente tem que... Todo mundo tem o acesso ao judiciário garantido. Isso. A gente teve uma decisão contrária num órgão, teve uma decisão contrária de uma empresa, de um plano de saúde, tem que procurar os seus direitos na justiça, que eles estão sendo resguardados, entendeu? E eu falo muito isso, que advogado bom é advogado chato. É isso Então, aí. a gente fica ali em cima. É isso E, aí. mas Nos olha, acho que eu cartórios. A minha preciso ainda advogada ter. também. Fica lá. Acho que Ela eu fala, ainda se deixar, preciso ter uma eles têm tanta certeza coisa, né, aqui, ali. né? Preciso de uma perícia para ter uma certeza. Acho que só com essa documentação, o juiz ainda não tá convicto ali. A gente vai na perícia, no dia seguinte da perícia, tô lá batendo na porta de novo do juiz. Ó, olha a perícia aí, vamos ver agora se a gente consegue liberar esse benefício. Mas Então, que bom que... A gente perturba eles. A gente precisa de... É o que eu falei pra vocês antes aqui, né? O bem precisa se organizar. Eu sinto que vocês são totalmente do bem. Contem comigo pra eu divulgar, falar, porque eu acho que é importante isso, é a gente falar. Eu me coloco como megafone mesmo das mães. Isso aí. É E vocês também, tudo aí que precisarem, pode contar com a gente. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, E ó, foi tem que ótimo, falar que nem a minha mãe falou. 3-6. Curte, compartilha. Curte, compartilha e Comenta. comenta. Até mais. Beijo.